Fala galera, eu sou o Marco Túlio do Diário Trader Esportivo e estaremos juntos aqui no Café com Apostas para analisarmos e criarmos os melhores cenários dessa sexta rodada da Bundesliga, uma rodada um pouco mais delicada para as grandes equipes do campeonato alemão. A gente está numa pré-rodada de Liga dos Campeões, então temos que ligar um pouco mais o alerta aí para poder trabalhar a favor das grandes equipes do campeonato alemão, porque todas elas têm jogos importantes no meio de semana. Mas antes de iniciarmos as análises dessa sexta rodada, bora lá fazer um review da nossa lista da quinta rodada, onde separamos 4 entradas em back e uma entrada em over. O nosso primeiro back foi a favor do Stuttgart. O Stuttgart encaixou claramente o padrão de back ali no primeiro tempo. Foi tranquilo trabalhar a favor do Stuttgart, só que uma desatenção, nenhum contra-ataque do Darmstadt. O Darmstadt conseguiu abrir o placar com um gol contra. Por um tris, eu não tomei esse primeiro gol do Stuttgart na partida, consegui fechar a posição no contra-ataque, fui salvo, pela stream sem delay, mas algumas pessoas vieram a sofrer esse gol do Stuttgart, tiveram que fechar a posição. O gol de empate do Stuttgart, eu estava fora do mercado, foi basicamente poucos minutos depois do primeiro gol do Darmstadt na partida, mas a virada do Stuttgart, eu já estava dentro do mercado. O Stuttgart basicamente amassou o tempo inteiro a equipe do Darmstadt. O Darmstadt que mostrou uma certa evolução nessa partida contra o Stuttgart, mas mesmo assim é a pior equipe da Bundesliga, é a equipe que erra muitos passes no setor ofensivo, e nessa partida não foi diferente, e no final das contas o Stuttgart acabou passando o carro, goleando a equipe do Darmstadt. O nosso segundo back foi a favor da equipe do RB, um jogo muito difícil de trabalhar. A equipe do RB não conseguiu controlar as ações da partida. Quando teve a possibilidade, quando começava a amassar a equipe do Gladbach, o Gladbach acabava conseguindo válvulas de escape nos contra-ataques. Foi um jogo muito difícil de trabalhar, 0 cliques. O RB conseguiu fazer o seu gol ali no segundo tempo, mas era um gol que já não nos interessava mais. O nosso próximo back era a favor do Union Berlin. O Union Berlin que jogou muito mal a partida, perdeu por 2-0. A gente não teve um certo padrão para essa partida. Muita gente deve ter ficado na remontada do Union Berlin, porque no segundo tempo o Union Berlin tentou massacrar demais ali a equipe do Hoffenheim, mas o Union Berlin perdeu a partida e basicamente já ficou muito distante aqui no campeonato alemão. O Union Berlin que vai ter que focar agora aí basicamente na Liga dos Campeões, que no meio de semana já tem jogo importante. E o nosso quarto back era a favor do Leverkusen, o Leverkusen que era o grande back desse domingão, mas o gol saiu ali aos 8 minutos. Eu não consegui estar a favor desse Leverkusen, não consegui pegar esse grande back de domingo, mas muitas pessoas conseguiram pegar aí esse gol cedo, da equipe do Leverkusen, e separamos uma entrada em over que era na partida do Frankfurt contra o Freiburg. A gente teve até uma partida bastante corrida entre as equipes, mas aqui a gente ficou no 0-0. O nosso amigo Gian Santos, deixou até no comentário do vídeo que a equipe do Frankfurt era uma equipe mais tendenciosa, para o under, e ele estava correto. A gente teve uma partida corrida, as equipes perderam muitas chances de gols, tivemos muitas finalizações, mas faltou ali a qualidade de colocar a bola na rede. Mas bora lá então dar o início para essa sexta rodada da Bundesliga, que na sexta-feira, às 3h30 da tarde, já temos o Hoffenheim contra a equipe do Dortmund. Duas equipes que estão ali na parte de cima da tabela. O Dortmund venceu sua última partida, mas o Dortmund ainda não vem convencendo na temporada. O Dortmund é uma grande incógnita, e sem contar que tem uma partida decisiva no meio de semana pela Liga dos Campeões. É um jogo difícil de trabalhar. Eu não vou com viés nenhum para essa partida de sexta-feira entre Hoffenheim e Dortmund. O time do Hoffenheim, ele vem muito bem, venceu 4 das 5 primeiras partidas, mas é uma equipe que possui algumas limitações. É um jogo que é difícil, Se fosse tentar trabalhar alguma coisa aqui nessa partida, às vezes o melhor a se trabalhar seria esse Lei Dortmund, Se o Dortmund entrar como está entrando nessas últimas partidas, entrar de forma lenta, mas é um jogo que eu vou preferir pular. Não estou gostando do Dortmund nessa temporada, nem para trabalhar a favor, nem para trabalhar contra. Então nós vamos pular aí essa partida de sexta-feira. Se você vai trabalhar a favor do Dortmund, liga um pouco mais o sinal de alerta ali para essa partida. O Dortmund tem um jogo decisivo no meio de semana pelo Grupo da Morte da Liga dos Campeões, mas eu vou ficar aqui de fora dessa partida entre Hoffenheim e Dortmund. No sábado, temos um sabadão cheio, e o nosso primeiro jogo desse sábado é na equipe do Wolfsburg contra a equipe do Frankfurt. Um mercado pesando muito a mão aqui
para a vitória do Wolfsburg, né? 2-14. A equipe do Wolfsburg, que tem uma equipe tecnicamente bastante limitada, a equipe do Frankfurt tem um elenco mais qualificado, só que o Frankfurt ainda não conseguiu encaixar seu estilo de jogo aqui no campeonato alemão. Então, por isso que a gente tem esse mercado aqui dando esse grande peso para a equipe do Wolfsburg. Eu não acredito que a gente vai ter esse Wolfsburg com certa facilidade nesse jogo, no mais que o Frankfurt peca muito no seu setor ofensivo, mas é uma equipe que consegue criar posse de bola ofensiva, e essa posse de bola ofensiva do Frankfurt pode causar uma grande correção de ódio aqui contra essa equipe do Wolfsburg. O Wolfsburg, que venceu 3 partidas e perdeu 2, venceu a equipe do Heidenheim, que é tecnicamente muito inferior, venceu a equipe do Colônia, que é tecnicamente inferior, perdeu para a equipe do Hoffenheim, que tem basicamente um elenco de mesmo nível que a equipe do Wolfsburg, veio a vencer a equipe do Union Berlin. O Union Berlin tem um elenco mais qualificado que a equipe do Wolfsburg, mas o Union Berlin amassou que a equipe do Wolfsburg nessa partida, né? Com muita sorte o Wolfsburg conseguiu vencer por 2-1 e veio a perder aqui essa última partida para o Dortmund por 1-0. O Dortmund, que também tem um elenco muito mais qualificado. A equipe do Wolfsburg jogou até muito bem contra a equipe do Dortmund, mas aqui esse mercado está pesando demais aqui a favor do Wolfsburg. É claro que no início de jogo a gente vai ter aquela pressão inicial da equipe do Wolfsburg, mas à medida que a equipe do Frankfurt conseguir controlar as ações, começar a tocar a bola no campo ofensivo, a gente pode ter uma excelente oportunidade para pegar essa correção de odd. E o nosso primeiro lay aqui do Café com Apostas vai ser nesse lay Wolfsburg, que tem uma odd de 2.2. É só tomar cuidado, ver como que a equipe do Wolfsburg vai estar contra-atacando a equipe do Frankfurt, depois que o Frankfurt começar a tocar a bola no seu setor ofensivo. Mas aqui a gente deve ter uma correção de mercado aí que não deve demorar muito a acontecer. Então, o nosso primeiro lay aqui do Café com Apostas vai ser nesse lay, numa odd de 2.2. O nosso próximo jogo é na partida entre o Colônia contra o Stuttgart. O Stuttgart é a grande surpresa dessa temporada, vem jogando muito bem, é uma equipe que sabe propor muito bem o jogo e sabe também jogar muito bem de forma reativa, e vai enfrentar o Colônia, que muito provavelmente vai brigar contra o rebaixamento nessa temporada. O Colônia, que gosta muito daquela bola longa, né, do zagueiro para o atacante. Temos que tomar um pequeno cuidado aí nesses balões da equipe do Colônia para essa partida, para ver se o atacante vai estar conseguindo brigar lá na frente, vai estar construindo posse de bola ofensiva. Mas aqui não tem como a gente não buscar nada a não ser a favor da equipe do Stuttgart, que vem fazendo um excelente trabalho aqui no Campeonato Alemão, e a gente tem um mercado muito atrativo, tanto para trabalhar o Lei Colônia quanto o Beck Stuttgart. Vou lançar aqui na nossa lista um Beck Stuttgart, que eu vou com viés para trabalhar esse Beck Stuttgart, mas se o Stuttgart estiver tendo dificuldade em finalizações, trabalhar o Lei é o melhor cenário, né, que é estar a favor do tempo, mas muito provavelmente a gente vai conseguir encaixar aqui alguma leitura para buscar algo contra a equipe do Colônia. E o nosso primeiro back aqui, então, do Café com Apostas vai ser nesse Stuttgart, que tem uma excelente odd de 2,48. Tanto o back quanto o lay deve ficar confortável de trabalhar, mas para a gente estar a favor do back, a equipe do Stuttgart, além de ter posse de bola no campo ofensivo, tem que estar conseguindo finalizar no gol, porque trabalhar quanto tempo a gente precisa, né, de todas as formas buscar o gol. E se o Colônia provavelmente não estiver conseguindo contra-atacar, fica muito favorável a gente trabalhar, e eu acho que a entrada desse sábado vai ser buscar algo aqui contra essa fraca equipe do Colônia. E o nosso próximo jogo agora é na partida do Bochum contra a equipe do Gladbach. O Gladbach, que jogou muito bem contra a equipe do RB, né? Fez muito bem o que se propôs a fazer na partida, mesmo perdendo, e vai enfrentar um Bochum, né? O Bochum, que eu já falei nos outros Café com Apostas, é uma equipe que tem um estilo de jogo diferente, é uma equipe que é reativa, mas quando tem a posse de bola, tenta propor o jogo, né? Ataca em bloco, né? Possui muitos jogadores no campo ofensivo do adversário, onde acaba tendo muitas oportunidades, não, muitas opções para tocar a bola no campo ofensivo, então fica desconfortável estar trabalhando contra a equipe do Bochum. O Bochum, que é uma equipe, a queridinha, né? Equipe over do campeonato alemão, né? Sofreu de 7 para o Bayern de Munique na última rodada, e aqui é um jogo basicamente para buscar gols. Eu não gosto de estar trabalhando contra a equipe do Bochum, no mais que a equipe do Gladbach tem um elenco mais qualificado, mas o Gladbach ainda vem pecando muito, né, tanto no setor defensivo principalmente. Aqui seria um jogo muito interessante para buscar um mercado de over, mas a gente tem um mercado bastante amassado, né, um mercado esperando muitos gols.
para essa partida entre Bochum e Gladbach. Não vou estar listando esse over aqui porque a gente tem uma linha bastante alta para a partida, mas é uma coisa aí para você ficar ligado nessa partida. O jogo deve ser muito corrido de ambos os lados, porque ambas as equipes, o Gladbach consegue contra-atacar muito bem e o Bochum, quando tem a oportunidade, ataca com muitos homens no campo ofensivo, coisa que o Bochum errando a posse de bola, né, errando o passe lá na frente, vai gerar muitos contra-ataques para a equipe do Gladbach e a gente deve ter uma partida extremamente franca. Então é uma coisa para poder ficar ligado aí nesse Bochum e Gladbach aí, que a partida promete ser muito corrida. E o nosso próximo jogo agora vai ser na partida do Mainz contra a equipe do Leverkusen. O Mainz é o lanterninha da competição, com apenas um empate, né? O Mainz também tem um elenco bastante limitado. Provavelmente a gente não deve ter esse Mainz sendo rebaixado, mas vai enfrentar aqui uma pedreira que é a equipe do Leverkusen, que está nessa briga com o Bayern aqui no Campeonato Alemão. A gente tem um mercado dando uma odd de 1,62 para o Leverkusen. É uma odd justa, né, pelo que vem apresentando ambas as equipes aí na temporada. A equipe do Leverkusen está extremamente encaixada, não está sentindo falta nenhuma do Diaby, e aqui não tem como a gente não vir para buscar nada a não ser esse back Leverkusen. É só tomar mais uma vez um pouco de cuidado para ver como esse Mainz vai se postar nos primeiros minutos, mas se o Leverkusen estiver conseguindo atacar, o Mainz não estiver conseguindo contra-atacar, buscar esse back aqui no primeiro tempo fica muito interessante. E o nosso segundo back aqui do Café com Apostas vai ser nesse Leverkusen, que tem uma odd de 1,62. E o nosso próximo jogo é na partida do Heidenheim contra a equipe do Union Berlin. Union Berlin, que vem sendo aí uma grande decepção nessa temporada. A equipe do Heidenheim é uma equipe que subiu da Bundesliga 2 para disputar a primeira divisão nessa temporada. É um jogo extremamente difícil. Se o Union Berlin tivesse vindo numa sequência muito boa, seria muito interessante a gente buscar algo a favor do Union Berlin, mas o Union Berlin não vem bem, e sem contar que a equipe do Union Berlin tem um jogo muito importante no meio de semana pela Liga dos Campeões, onde o Union Berlin já perdeu a primeira partida, perdeu até bem, né, para a equipe do Real Madrid por apenas 1-0, fez muito bem o que se propôs a fazer naquela partida, mas aqui é mais uma partida que eu vou ficar de fora, vou pular. Não vou com viés nenhum para trabalhar aqui nessa partida entre o Heidenheim e o Union Berlin. E o nosso próximo jogo agora, que é o grande jogo, né? O grande jogo desse campeonato alemão. A equipe do RB que vai enfrentar a equipe do Bayern. Duas boas equipes. A equipe do RB deu uma certa decepcionada ali no final de semana contra o Gladbach, né? Teve muitas dificuldades. E aqui também terá muitas dificuldades contra essa boa equipe do Bayern de Munique. Aqui é um jogo difícil para trabalhar qualquer um tipo de cenário. Ambas as equipes têm jogos decisivos no meio de semana. A gente tem mercados bastante amassados aqui também, né, no over goals do jogo. A gente tem um mercado aqui dando uma odd de 1,44. Também não agrado aqui. É um jogo onde é leitura de jogo, é ver como que as equipes vão se postar em campo. Muito provavelmente a gente deve ter o Bayern tendo um pouco mais da posse de bola do que a equipe do RB, mas temos que tomar aí um pouco de cuidado nessa partida. No último confronto entre as equipes, a equipe do RB venceu, né, pela Copa da Alemanha, venceu por 3-0 a equipe do Bayern no início dessa temporada. É um jogo que não vou com viés nenhum para essa partida. Aqui vai ser um grande jogo para basicamente assistir. Não acredito que a gente vai encontrar um certo padrão do Bayern na partida, porque a equipe do RB tem um contra-ataque muito poderoso, e buscar a correção de odd aqui do Bayern, né, buscar um lay Bayern também acaba se tornando uma posição muito arriscada, porque o Bayern é uma das equipes que mais cria oportunidades claras de gols no mundo. Então aí é mais um jogão aí que eu vou preferir pular. Basicamente, se não tiver tendo jogos ali por volta da 1h30 de outros campeonatos, vou assistir o jogo, que vai ser um jogaço de bola, mas para trabalhar o trade esportivo fica muito difícil trabalhar a favor de qualquer um dos lados aqui. Então eu vou pular também mais essa partida de RB e Bayern. E o nosso próximo jogo é na equipe do Darmstadt contra a equipe do Bremen, né? É o jogo aí de domingo, 10h30 da manhã. A equipe do Darmstadt é a pior equipe dessa Bundesliga, no mais que mostrou uma certa evolução na goleada que sofreu contra a equipe do Stuttgart, né, por 3-1. Goleada assim, né? Perdeu
por 3-1 contra a equipe do Stuttgart. É uma equipe que ainda erra muito espaço no setor ofensivo. Vai pegar a equipe do Bremen. O Bremen deve ficar ali basicamente no meio de tabela, tem um elenco mais qualificado. A gente tem um mercado dando um favoritismo aqui para o Bremen, mas pelo estilo de jogo, né, pela qualidade de ambas as equipes, aqui fica muito confortável estar contra a equipe do Darmstadt. O Darmstadt, quando tem a possibilidade de criar boas oportunidades no campo ofensivo, é uma equipe que erra muitos passes, acaba cedendo muitos contra-ataques para os seus adversários, e jogando dentro de casa, o Darmstadt deve cometer muito esses erros que já vem cometendo nas rodadas passadas. A gente tem um Lei Darmstadt, agora numa odd de 3.5, mas ali na hora do jogo a gente deve ter essa odd ali por volta dos 2,90, basicamente. Mas aqui eu vou com essa partida de viés trabalhar contra essa equipe do Darmstadt. Lembrando que as equipes mandantes tendem a exercer, né, aquela pressão inicial da equipe mandante. Então, não se precipite para entrar no mercado. Leitura de jogo, né? A nossa entrada na posição ela tem que ser no momento onde a equipe não está conseguindo criar a válvula de escape. A outra equipe tem que estar construindo posse de bola no campo ofensivo. Mas aqui nós vamos lançar aqui esse lei da equipe do Darmstadt, que tem uma odd de 3.05. E o nosso último jogo é na partida entre o Freiburg contra a equipe do Wolfsburg. Um jogo difícil, a gente tem um mercado pesando muito a mão aqui para vitória do Freiburg, né? 1,77 esse back. O Freiburg tem um elenco mais qualificado que a equipe do Wolfsburg, mas ainda a equipe não se encaixou na temporada. É uma equipe que está pecando muito no seu setor ofensivo, né? Veio a marcar apenas 5 gols, uma média de 1 gol por partida, e vai enfrentar um Wolfsburg que tem uma média maior. O Wolfsburg, no mais que é tecnicamente muito inferior, mas esse 1,77 não vejo valor aqui para esse jogo do Freiburg. A gente deve ter o Freiburg iniciando ali, né? Tentando encaixar um padrão de back por ser mandante, mas aqui a gente tem que tomar cuidado com essa faixa de odd de 1,77. Esse mercado pode chegar a 2 num piscar de olhos. Se você quer vir para essa partida para tentar trabalhar esse back Freiburg, tome só cuidado na postura da equipe do Wolfsburg. O Freiburg deve começar os primeiros 10 minutos amassando, se continuar, né, exercendo a pressão inicial de jogo. Fica assim confortável estar trabalhando esse back, mas eu não vou listar esse back Freiburg aqui no Café com Apostas. Não gosto dessa faixa de odd em 77 e a equipe do Freiburg ainda não demonstrou um futebol para merecer essa odd de 1,77. E assim finalizamos o nosso 6º Café com Apostas. Lembrando que o Café com Apostas é um oferecimento da Bolsa de Apostas, que é uma exchange. Para você que quer trabalhar o trade esportivo, você tem que estar trabalhando numa exchange. Então não perca tempo, clica no link na descrição, já crie conta aqui na maior exchange aqui para nós brasileiros. E assim finalizamos esse 6º Café com Apostas. Espero ajudar todos vocês aí no Campeonato Alemão desse final de semana. Um forte abraço e até o próximo Café com Apostas.